Olá, alunos! Vamos continuar aí no segundo tópico da nossa apostila. Essa é a nossa segunda aula do módulo 1 e agora nós vamos entrar em noções de medicina legal. Qual é a definição de medicina legal, né? A medicina legal é uma especialidade concomitantemente médica e jurídica, que utiliza conhecimentos técnicos científicos da medicina para o esclarecimento de fatos de interesse da justiça, né? A medicina legal, ela é importante dentro da sociedade porque ela ajuda na elucidação, né, de questões aí médicas, né, dentro das normas jurídicas, né. Ela ajuda na elaboração, na interpretação e na aplicação de leis, né? Sendo que na elaboração ela auxilia também na questão de formulação de novas leis, né? Na interpretação ela explica, né, o conteúdo biológico das leis. Na aplicação, ela ajuda na execução da lei, né? Ou seja, no caso das perícias, né? Na realização das perícias sobre os vestígios, né? Como a gente vai ver na próxima aula do corpo de delito, né, deixado nos indivíduos e também nas cenas, né, de crimes, das infrações penais. E também na saúde mental, né, do indiciado, na questão da imputabilidade, né, se aquela pessoa ela realmente está putável ou imputável da ação daquele crime, né. É importante também ressaltar que a medicina legal ela atua, né, desde a fecundação até os últimos vestígios cadavéricos, né? Como já dissemos anteriormente, ela é aplicada em diversas áreas do direito. Dentro do direito civil, né, ela é mais comum nas ações de reconhecimento de paternidade, né? No caso de exames de DNA, aí, ela surge dessa necessidade aí, né? Na resolução de conflitos, né, como no fenômeno de comoriência. O que seria comoriência? É quando duas pessoas ou mais morrem na mesma hora, né? Então, existe um estudo para saber o motivo dessas mortes, né? Por exemplo, não sei se vocês se lembram daquele caso daquela família que estava, eu acho que em um hotel, né, aqui no Brasil mesmo, eu não sei se foi em Santa Catarina, e devido a um vazamento de gás, né, a família inteira morreu, né? Então, esse caso é chamado de comoriência, né, quando mais de duas pessoas morrem na mesma hora, né? E no caso também de impedimentos matrimoniais, né, a medicina legal atua, né, nesses âmbitos aí dentro do direito civil. Já no direito penal, né, a medicina legal ela atua nos casos de lesões corporais, né, abortos, crimes sexuais, homicídios, infanticídios, embriaguez, ou seja, todo ato ilícito, né, criminal aí que leva a óbito ou a vitimização aí de pessoas, a medicina legal ela atua. Já no direito processual, né, ela atua nas perícias, né, e no tratamento psicológico de testemunhas, né, e outros participantes ali de um determinado crime, né, que foi vítima ou mesmo autor, né. Direito penitenciário, né, atua dentro da psicologia, né, a medicina legal, ela atua em diversos pontos, né, dentro do direito penitenciário, como a questão da condicional, né, se um preso ele está apto, né, psicologicamente
a voltar a conviver em sociedade, né? Então ele passa ali por um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, a fim de se chegar a um consenso se aquele preso ele tem possibilidade de viver normalmente como um cidadão dentro da sociedade sem que ele possa causar outros danos, né? E também a questão da psicossexualidade das prisões, né? A gente sabe aí que existe, né, a questão que deve ser trabalhada, né, a questão de gêneros sexuais dentro das prisões, tanto é que hoje em dia, em muitas das prisões, né, já existem alas específicas para homossexuais, né, para eles não ficarem, né, junto com outras pessoas, porque eles podem sofrer agressões ali, agressões sexuais, devido a essa condição de gênero, né? Então, muitas prisões hoje já têm uma ala direcionada para eles. Depois nós temos aí o direito do trabalho, né? A medicina legal, ela trabalha com a questão de insalubridade, né? Doenças e prevenção de acidente, né? É, ela pode ajudar, né, as empresas a se adequarem de forma que o trabalho que é exercido ali naquela determinada função, ela pode causar determinada insalubridade, alguma doença, né, algum malefício sobre a saúde dos trabalhadores, né? Então a medicina legal ela também atua, né, e também atua na identificação desses casos para autuar as empresas, né, se identificado se uma empresa está agindo de má fé sobre condições subhumanas de trabalho, né, ela se aplica a lei, né, com penalidade sobre essa empresa, porque ela não fornece condições de trabalho para seus funcionários, então isso a empresa é autuada legalmente, né? Ela vai responder legalmente e penalmente por essas condições de trabalho. Depois nós temos aí o direito do desporto, né? A medicina legal, ela entra aí com análise, né, de lesões que são ocorridas durante, né, as disputas, né, e cabe a análise se foi por culpa, né, ou dolo, né, ou seja, aquela que não teve a intenção e a que teve a intenção de uma pessoa ter sido machucada ali a fim de alguém ter ganho sobre isso, né? E também nos exames antidoping, né? Se ninguém fez uso de substâncias, né, que fizesse ele ter, né, uma performance melhor diante dos outros, né, para ele poder também obter vantagens. Depois nós temos a questão do direito administrativo, né? A medicina legal também ela atua, né, na seleção, afastamentos e aposentadorias de agentes, né? Então ela faz toda essa análise aí, né, de servidores e ajuda aí nessa questão, né, do direito trabalhista. A medicina legal, ela aplica conhecimento em diversas áreas e especialidades médicas e biológicas, né? Como anatomia, patologia, radiologia, bioquímica, neurologia, hematologia, fisiologia, traumatologia, psiquiatria, microbiologia, parasitologia, desculpa, enfim, é uma área diversa, né? Nós temos aí várias especialidades dentro da medicina legal, né? Por isso, apesar dos órgãos médicos considerarem a medicina legal como uma especialidade médica, né? Diversos autores aí divergem sobre o tema, né? Desculpa, em que alguns afirmam que essa ciência ela serve de diferentes áreas, assim como ocorre na criminalística, né? Que lá na criminalística nós temos, né, a parte, por exemplo, de balística, né? Ela se separa, ela tem sub-áreas, né? Para a finalidade de servir a área jurídica e social, né? Portanto, de forma independente, a gente pode afirmar que a medicina legal ela se relaciona com diversas ciências médicas, né, e jurídicas. E dentro dessas sub-áreas, né, a gente
pode ver aí, né, que a gente tem a antropologia forense, né, que é o estudo da identidade e da identificação do ser humano, né. Nas próximas aulas a gente vai ter um pouquinho, né, vocês vão também ter noção, né, de como a antropologia ela trabalha, né, na questão da identidade, da identificação. Depois nós temos a tanatologia forense, que é o estudo dos aspectos médicos legais da morte, onde vocês vão estar estudando, vocês vão estar aprofundando dentro dessa área aí da medicina legal. Depois nós temos a sexologia forense ou criminal, né, que é o estudo de questões médicos legais relacionadas ao sexo ou à sexualidade, né? Ou seja, é toda a questão sexual, né? E a questão anômala dela, né? Tudo aquilo que pode levar à questão da morte, né? Por exemplo, a gente tem parafilias aí. O que seria parafilias? É o desejo sexuais por coisas assim não consideradas normais e que muitas das vezes pode levar até à morte, né? Então, aí a gente tem esses aspectos. Depois nós temos a traumatologia forense, né? Ou também chamada de lesonologia forense, que é o estudo das lesões corporais, das respectivas energias causadoras e de suas consequências médicos, legais, jurídicas, né? Que é outra sub-área aí que vocês também vão aprofundar dentro do curso de vocês. Depois nós temos a asfixiologia forense ou médico legal, que é o estudo dos aspectos das diversas modalidades de asfixias de origem violenta. Depois nós temos a questão da infortunística, né, que é o estudo das doenças e de acidentes profissionais, né, e ligados à higiene, à insalubridade no ambiente de trabalho, né. É uma área muito importante dentro do direito trabalhista. Depois nós temos a toxicologia forense, que é o estudo de substâncias químicas relacionadas a venenos, drogas, intoxicações e envenenamentos, né, e suas consequências. Depois nós temos a deontologia médica, né, que estuda a ética e os deveres dos profissionais da área de saúde, principalmente os médicos, né. Temos também a psiquiatria forense, né, que ela estuda questões de transtornos mentais e suas consequências, né, que estão relacionadas à capacidade civil e à responsabilidade penal sobre o ponto de vista médico-legal. Ou seja, existem crimes que são cometidos por pessoas, né, que têm transtornos mentais e, portanto, eles não têm condição de responder sobre os seus atos, né? Então aí entra-se a psiquiatria forense aí para ajudar a determinar, porque diante dessa determinação, né, não significa que essa pessoa, né, que tem um transtorno mental e que é, foi autor de um crime, ele não vai cumprir uma pena, mas essa pena ela tem que ser direcionada de forma correta. Eu não posso colocar essa pessoa com transtorno mental dentro de uma prisão normal, com pessoas normais. Ele tem que ser levado a um hospital psiquiátrico, né, cumprir a sua pena lá sobre regime de tratamento, né? Depois nós temos a psicologia forense, né, ou judiciária, que é o estudo do psiquismo normal, né, e suas causas que podem levar estudo do psiquismo normais e as causas que podem deformar a capacidade de entendimento das pessoas envolvidas em um fato de interesse na justiça, né? A gente sabe aí que existe os sociopatas, psicopatas, né? Pessoas que têm esses distúrbios psicológicos, né? Que podem causar sérios danos aí em meio à sociedade, né? Conviver aí no meio da sociedade. E por causa, né, dessas questões, né, psicológicas, ele pode vir cometer crimes. Depois nós temos a medicina legal desportiva, né, que é uma sub-área aí também da medicina legal, que ela é aplicada dentro dos esportes de competição, né, que entra na análise de dopings, né,
consentidos ou tolerados, a quantificação e qualificação do dano, né? Dentre outras aplicações, que nós já falamos um pouco aqui também. Depois nós temos a criminalística, né? A medicina legal, ela está ligada à criminalística, né? A criminalística é uma ciência autônoma, ela é algo separado da medicina legal, né? Mas ela atua em conjunto, né? Ela é dotada de metodologias, né? E princípios, né? Próprios, a qual objetivo o estudo de elementos materiais extrínsecos relacionados ao crime, né? Então, ou seja, ela vai trabalhar ali em conjunto com a medicina legal, ela vai estar somando aí elementos, né, e metodologias que ajudam a desvendar, né, um crime. Na criminologia, né, é uma ciência que estuda os fenômenos relacionados ao crime, né, ao criminoso, à vítima e ao ambiente e ao controle social, né? Ela estuda a criminogênese, ou seja, a origem, né, os fatores que levam o crime a acontecer, né, e sobre quais condições e ambientes um indivíduo pode estar mais propício a praticar determinados crimes, né? Então, a criminologia, ela atua dentro dessa área e também atua sobre a prevenção, né? Por exemplo, sobre áreas específicas de uma cidade ou região que tem um índice maior de criminalidade, a criminologia entra aí para estudar os aspectos dessa área, né, fazer o levantamento das possíveis causas, né, desse alto índice de criminalidade dentro de uma região, para que possam ser tomadas medidas diante dessa condição. Depois nós temos a vitimologia, né, que é a área da criminologia que estuda as vítimas dos delitos, né, em que condições essas vítimas elas foram, né, vítimas aí de crimes, de infrações penais aí. Depois nós temos a genética forense, né? Ela atua na identificação humana por meio do levantamento do perfil genético, né? É muito importante, essa é uma área que trouxe bastante conhecimento técnico, né, e científico e permitiu a resolução de diversos crimes que antigamente, né, antes, né, do estudo de DNA, não era possível. Então, hoje nós conseguimos desvendar através do perfil genético, né, a origem, o autor de determinados crimes, né, através dos seus resquícios biológicos deixados na cena do crime, que é um vestígio, né, que é um corpo delito aí, né, que na perícia a gente vai recolher informações, a gente vai recolher esses vestígios biológicos deixados e fazer a análise posterior para fazer o estudo comparativo dos prováveis suspeitos, né? Então, é uma área que trouxe muitas vantagens, né, para desvendar aí, né, os autores de diversos crimes. Depois nós temos aí, não, essa questão não tem, essa área não tem na apostila de vocês, eu gostaria que vocês copiassem aí, né, no caderno, na apostila mesmo, que é a química forense. Ela estuda materiais como tinturas, vidros, solos, metais, plásticos, explosivos e derivados do petróleo, né? Todo resíduo químico ali existente numa cena de crime, ele pode ser levado a um laboratório, feito uma análise comparativa ali, para a gente saber identificar, por exemplo, determinados tipos de solo, em que regiões esse solo existe, metais, plásticos, então, ou seja, é uma análise que ajuda aí na comparação para poder desvendar determinados crimes aí. Agora nós vamos entrar na questão sobre perícias médico-legais, né? O que seria perícia, né? A perícia, ela vem do latim, né? Da palavra peritia, que quer dizer habilidade, experiência. Daí entende-se que a perícia é a atividade técnica realizada no sentido de verificar situações buscando esclarecer um fato de interesse legal, né? A perícia, ela vai analisar, né,
o local de um crime, ou a análise perícia, né, no caso, uma necropsia, o corpo vai ser periciado, a fim de se descobrir, né, de esclarecer o fato da morte, né, ou a resolução de um crime num local específico, né. A atividade da perícia, ela sempre será executada por um especialista técnico ou um douto em um determinado assunto, né? Portanto, para o curso de vocês, né, para nós, né, interessa quando o fato de relevância legal diz respeito à saúde ou à vida, né? Pois são nesses casos aí que se invoca, né, a chamada perícia médico-legal, que vocês vão estar atuando aí, vocês vão estar auxiliando os médicos legistas, né, os peritos médicos, nas necropsias, a fim de descobrir aí causas de morte, no caso de mortes também violentas ou criminais, né? E, nesse caso, será realizado por um médico legista, né, que são portadores de diploma de curso superior, que vocês vão estar auxiliando aí em todo o processo. Né? As perícias médicos legais, elas podem ser realizadas em seres humanos vivos, né, como o exame de corpo de delito, né, nos mortos, no caso, né, as necrópsias, né, e cadáveres já enterrados, né, no caso das exumações aí, em laboratoriais, né, animais presentes na cena do crime, em objetos e também sobre documentos e quaisquer outros elementos que se refiram ou que guardem relação, né, com a efetividade do exame. Além disso, podem ocorrer sobre o fato a analisar, né, o que chamamos de perícia percipende, ou sobre a perícia já realizada, chamada de perícia deducende, né? Ou seja, a perícia percipiente é quando o perito realiza seus exames periciais de forma direta, né, com os exames técnicos científicos realizados diretamente sobre o fato de interesse forense. Já a perícia deducende é a análise pericial realizada de forma indireta sobre os fatos, né, pretéritos, geralmente por meio de análise de laudos já realizados, fotografias, autos, né, de processos, né, são fatos que vão servir de base ali para a emissão de um parecer, de um laudo, né, não é realizada diretamente sobre os vestígios relacionados com o fato que se originou, né, então, ou seja, né, ela analisa os vestígios de forma direta, né, e a outra, ela analisa os fatos ali, não de forma não indiretamente, mas tudo que possa contribuir para o crime de forma indireta. Qual que é a função da perícia médica, né? A busca pela a definição do nexo de causalidade, né? Que busca compreender aí, no caso, né? A doença e a morte, né? O que levou aquela doença, né? A causar a morte, a uma pessoa entrar em óbito. No caso da lesão e a morte, como foi que aquela lesão contribuiu para a morte de um indivíduo, né? A doença ou sequela e a incapacidade ou invalidez física ou mental, o acidente e a lesão, né, e a doença e a atividade laboral. Então, ou seja, a perícia, ela busca, né, definir, né, e compreender o que levou uma coisa à outra, né. No nosso caso aí, né, no caso de vocês aí, será a questão, né, de tudo que levou à morte de um determinado indivíduo. Se foi uma doença, se foi uma lesão, se foi uma sequela, se foi um acidente, né? Ou seja, tudo aquilo que levou alguém a óbito. Então, é essa compreensão que a perícia tem que trazer para nós, né? Bem,
Peritos, né? O que são peritos? Entende-se como peritos aqueles especialistas técnicos ou os profissionais doutos em certos assuntos que possuem a função de auxiliar a justiça no esclarecimento de fato delituoso, né? Então, ou seja, é uma pessoa com conhecimento, né? Ele é um especialista, e com seus conhecimentos ele vai contribuir aí nos esclarecimentos de um determinado crime, né? E nós temos tipos diferentes de peritos, né? Nós temos 4 tipos de peritos aí, e eles são classificados como perito oficial, né, que são os peritos que são investidos no cargo, né, mediante concurso público, são servidores públicos que prestam, né, compromisso com a verdade na emissão dos seus laudos no momento da investidura do cargo. Então, ou seja, são aqueles peritos, né, que trabalham aí como servidores públicos, né, e atuam aí para investigação aí de acometimentos aí, prestando suas informações nos seus relatórios de forma verídica, né? Depois nós temos aí os peritos nomeados, né, designados, ou que chamamos de ad hoc aí, né? Na falta de um perito oficial, né, o exame ele será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiveram habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, que prestam compromisso com a verdade a cada perícia que realiza. Ou seja, é uma realidade do Brasil. Nem todos os lugares do Brasil, por exemplo, nós temos peritos oficiais ali apostos diante de um crime, né? Por exemplo, aconteceu um crime de violação sexual, né? Um estupro, né? Se não houver peritos ali oficiais, né? No caso, um médico, uma enfermeira que tem capacidade para isso, eles podem sim se tornar o quê? Peritos nomeados ali no momento, né, designados, ou que chamamos de ad hoc ali, para fazer essa perícia e constatar, né, que aquela vítima foi vítima de um crime sexual, né? Então ele pode se tornar um perito ali nomeado naquele momento. Depois nós temos o perito judicial, né, ou do juízo, como o próprio nome sugere, né, é o profissional que um juiz ou um determinado tribunal, né, ele determina ali, ele nomeia, né, para elaborar um laudo sobre uma matéria técnica e ajudar a elucidar ali questões relacionadas a um determinado processo, né? Ele não precisa ser necessariamente um perito ali oficial, um servidor público, ele pode ser um perito particular, mas que o juiz, ele tem conhecimento do conhecimento dele, né, da especialidade dele ali, e o convoca, o nomeia, né, para que ele possa ajudar na resolução ali, esclarecer determinadas informações diante de um processo. Portanto, esse perito, ele não é obrigado a acatar essa nomeação, né, ele pode sim, ele pode não querer participar, né, da elucidação desse crime, mas ele tem que mostrar o seu parecer, né, a sua negativa, né, para o juiz, dizendo por que ele não quer atuar, porque ele não quer participar da elaboração desse processo. Depois, nós temos o assistente técnico, né, ele é um perito particular, indicado geralmente por uma das partes, né, que ele vem para auxiliar, né, ou contestar, né, a sua defesa técnica, né? Ele pode elaborar laudos, né, ou contestar outros já existentes, além da formulação de quesitos, né? Ou seja, diante de um crime, por exemplo, de assassinato, né, o réu ali, ele está contestando o laudo pericial que foi feito por um perito oficial, né? No momento ali do crime, né? Quando se constatou o crime, foi chamado, né, os peritos oficiais, e eles foram lá diante dos vestígios deixados na cena do crime, né? Ele fez o seu parecer técnico ali, né? E fez o seu laudo pericial, né? E foi se instaurado o inquérito, né?
Portanto, né, o réu, o advogado do réu, ele contesta essa perícia, né? Aí eles têm a liberdade de contratar um assistente técnico, né, que também é um especialista, ele é um diplomado, para fazer ou contestar, né, o laudo já feito, né? Mas isso fica pela responsabilidade de uma das partes, né, do processo ali, para poder fazer esses questionamentos. Bem, pessoal, essa segunda aula eu vou interromper por aqui, tá? Senão fica uma aula muito longa. Esse material está na apostila de vocês, também está naqueles livros que eu mandei para vocês, né, de forma complementar. Vocês podem estudar, tá? E nós vamos dar continuidade na nossa terceira aula no próximo tópico, tá? Estudem, tá bom? E eu vejo vocês na próxima aula, né? Ou a gente se fala na próxima aula, né? Que vai estar disponível para vocês. Bons estudos!